Olá, tudo bem? Professor Palma, Meditando Direito. Nesse videozinho eu vou explicar para você o iter criminis. O iter criminis é também chamado de caminho do crime. O iter criminis constitui-se de todas as etapas que o agente criminoso deverá percorrer para poder praticar o delito. 4 são as etapas: cogitação, preparação, execução e consumação. A primeira etapa, que é a etapa da cogitação, é uma etapa interna. Ela acontece só dentro da psique do agente. Por ser interna, essa fase da cogitação ela é impunível, porque o direito penal não alcança aquilo que mantemos dentro de nós. Por piores que sejam os nossos pensamentos, os nossos planejamentos, por mais violentos, por mais absurdos, por mais grotescos que sejam, o direito penal não os alcança. O direito penal só se interessa por atos exteriores, aqueles que ganham o mundo exterior, aquele que nós exteriorizamos. O que mantemos dentro de nós, o direito penal não se ocupa disso. Esta fase da cogitação, primeira fase do iter criminis, impunível, ela é composta de 3 momentos: idealização, deliberação e resolução. Na idealização, é o momento em que o sujeito tem a ideia de praticar o crime. Surgiu na cabeça dele a ideia de praticar o crime, estamos na idealização. No momento seguinte, na deliberação, o sujeito começa a analisar e raciocinar se compensa praticar aquele crime. É o momento em que ele analisa as vantagens e desvantagens de praticar aquela conduta e produzir aquele resultado. A resolução é o momento em que o sujeito então decide praticar o crime. Perfeito? Então, primeira etapa do iter criminis, cogitação, impunível, 3 momentos. Idealização, tem a ideia, deliberação, analisa vantagens e desvantagens, resolução, decidiu praticar o crime. As outras 3 etapas do iter criminis, preparação, execução e consumação, são fase externa. O sujeito já estará exteriorizando a conduta. Na preparação, que é o segundo passo do iter criminis, a segunda etapa, o sujeito está reunindo, recolhendo tudo aquilo que ele precisa para poder praticar o delito. Então imagine que o agente criminoso pretende eliminar um desafeto e veio utilizar um facão para isso. E aí ele vai até o mercado, ele vai até a loja de ferragens comprar o facão. Ato preparatório. Ele decide matar o desafeto com arma de fogo e ele vai numa boca qualquer comprar uma arma para fazer isso e munição. Ato preparatório. Ele quer assaltar um banco, um carro forte, e ele prepara então disfarces, coletes, armamento, carro para fazer isso, os planos, a planta do banco, atos preparatórios. Os atos preparatórios, em regra, são impuníveis. Atos preparatórios, em regra, são impuníveis. Mas existem atos preparatórios que, por si só, são definidos como crime. Chamamos isso de crime obstáculo. Quando o ato preparatório por si só constitui crime, o sujeito pode ser punido. Vamos a exemplos. Imagine que o sujeito pretende matar um desafeto com o uso de uma faca. Ele decidiu isso, cogitou, teve a idealização, deliberação, resolução, decidiu, vai fazer. Vai na loja de caça comprar uma faca para fazer isso. Ato preparatório. Perfeito? Aí, esse ato preparatório por si só é impunível, porque não existe lei nenhuma que preveja como punição o sujeito comprar uma faca de caça ou transportá-la. Agora, imagine que o sujeito tivesse pretendido matar alguém com o uso de uma arma de fogo e fosse numa boca comprar uma arma. Ele não tem autorização legal, ele não tem porte, ele não tem registro e ele é encontrado com essa arma. O porte de arma ilegal de arma de fogo por si só constitui crime. Está no Estatuto do Desarmamento. O sujeito então vai responder por esse crime. É o que chamamos de crime obstáculo. É um ato preparatório que por si só constitui crime. Evidentemente, o sujeito não deve revelar para a autoridade que ele tinha comprado essa arma objetivando matar um desafeto. Mas ainda que o fizesse, poderia ser punido pelo homicídio? Não, porque ele nem começou a execução do homicídio. Ficou só no ato preparatório, só vai poder ser punido pelo porte legal de arma de fogo mesmo. A execução, o terceiro passo do iter criminis, cogitação, preparação e execução, é quando o sujeito, então, começa a praticar o núcleo do tipo, ele começa a praticar todos os elementos ali que compõem a figura típica, que estão na estrutura da figura típica. Essa execução, iniciada a execução, diz o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, iniciada a execução, já é possível
punir-se o sujeito por tentativa. Iniciada a execução, possível se revela a punição do sujeito pela tentativa. Essa execução pode levar mais ou menos tempo, ser mais ou menos longa, dependendo do tipo de crime e da maneira como está sendo executado. Vamos a um exemplo. O agente criminoso tem a ideia de matar um desafeto, idealização. Ele delibera, analisa vantagens e desvantagens, fase de deliberação, e ele então decide matar a resolução, deu-se ali a cogitação. O sujeito então vai a uma loja de caça e compra uma faca de caça para fazer isso, ato preparatório. Ele analisa a rotina do desafeto para poder montar uma tocaia, ato preparatório. Ele se esconde em um local por onde ele sabe que dentro em pouco a vítima haverá de passar e será atacada, ato preparatório. A vítima então se aproxima, momento em que o sujeito com aquela faca comprada pula sobre a vítima e começa a desferir os golpes. Iniciou a execução. 1, 2, 3, 4, 5 golpes. E enquanto ele estiver golpeando e a vítima estiver viva, execução. No momento em que a vítima der o último suspiro e falecer, cessa a execução e atinge-se a quarta etapa, o quarto passo do iter criminis, que é a consumação. Porque a consumação ocorre, segundo o artigo 14, inciso 1 do Código Penal, quando estão reunidos todos os elementos da figura típica. No homicídio, matar alguém, reúnem-se todos os elementos quando a vítima morre. Então o sujeito está esfaqueando, ele está em execução, quando a vítima morre, passamos para a execução. Então 4 passos do iter criminis. Eu cogito, eu preparo, eu executo e eu consumo um delito. Cogitação, fase interna, preparação, execução, consumação, fase externa. Além disso, existe ainda a possibilidade do exaurimento. Mas o exaurimento não integra o iter criminis, ele está além do iter criminis, ele está além da consumação. O exaurimento, ele acontece nos crimes formais, de consumação antecipada ou resultado cortado. Crimes formais de consumação antecipada ou resultado cortado são aqueles crimes em que o tipo penal incriminador descreve a conduta, descreve também o resultado, mas não exige a produção do resultado para a consumação. É o caso da extorsão mediante sequestro. O simples fato de exigir-se o resgate já consuma o delito. O sujeito não precisa receber o dinheiro. Agora, se o agente criminoso consegue produzir o resultado, ou seja, ele consegue receber o dinheiro, ocorre então o exaurimento. Ou seja, o agente foi além do iter criminis, ele ultrapassou a consumação do delito. Ele foi além. Tudo bem? Então, iter criminis, caminho do crime, cogitação, fase interna, preparação, execução, consumação, fase externa, exaurimento, quando ultrapassa-se o iter criminis, quando se vai além da consumação. Tudo bem? Espero que tenha sido útil, que você tenha entendido. Estude sempre, porque aprender é muito bom. Beijo no coração. Até a próxima.